Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém. Eu estou aqui para gravar um vídeo para contar a grande obra de libertação que o Senhor Jesus fez na vida do meu filho, João Lucas. O meu nome é Thaís, eu moro aqui na cidade de Tambacuri, Minas Gerais. Aí, antes de contar esse testemunho, eu vou estar lendo um texto da Bíblia que está lá no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 37 até o 42. No dia seguinte, quando eles desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro de Jesus. E eis que, do meio da multidão, surgiu um homem dizendo em alta voz: Mestre, peço que o Senhor olhe o meu filho, porque é o único que tenho. O espírito se apodera dele e de repente o menino grita e o espírito convulsiona até espumar. E dificilmente o deixa depois de o ter maltratado. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei de suportá-los? Traga o seu filho aqui. Quando o menino estava se aproximando, o demônio... Desculpa, gente, me deu vontade de espirrar. O demônio o atirou no chão e o convulsionou, mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e entregou ao Pai. E todos ficaram maravilhados com a majestade de Deus. Este texto aqui nos fala, de um menino que ele ficava possesso, aleluias, glória a Deus, por um espírito imundo, Ali ele ficava possesso e aquele espírito imundo maltratava ele, Só que os discípulos não tiveram poder para expulsar aquele espírito imundo, porque tem espíritos casta de demônio, que só sai com jejum e oração. Aleluias, mas nós vemos aqui que o Senhor Jesus repreendeu o espírito, curou o menino. Aleluias, glórias a Deus. O mesmo Jesus que fez aquele milagre lá atrás, ele continua operando nos dias de hoje. Então, tudo começou assim, Eu não lembro certinho as datas, mas vou estar, na medida do possível, tentando contar. João Lucas começou ganhando dos vizinhos umas cartinhas de Naruto, eu não sei lembrar ao certo o nome dos outros desenhos, se era Pokémon ou alguns outros, desses aí, dessa modinha de desenho que tem, desses desenhos malignos. E na escola também, e eu sempre explicava para ele, João, isso não é correto, João, esses desenhos é do maligno, isso não agrada a Deus, e pegava aquelas cartinhas e rasgava, e aquilo... já começava ali uma contenda dentro do nosso lar. Eu achava as cartinhas sempre na mochila, porque começou uma modinha na escola de bater o bafão, que é pôr as cartinhas viradas de cabeça para baixo, e aquele que conseguisse virar para cima ganhava a cartinha do coleguinha. Beleza. Aí o tempo passou, nós mudamos para uma cidade que se chama Volta Redonda, no Rio de Janeiro. E ali, meus amados, começou uma grande batalha. Porque na época eu estava com uma pessoa, um companheiro, e ali ele deu João Lucas R$100 de presente. Nós fomos passear e eu não queria mais guardar os R$100 de João Lucas, porque toda hora João Lucas, mamãe, me dá os R$100, me dá os R$100. E toda hora eu guardava e tornava entrega. Por fim, eu falei, seu João, toma aqui seus R$100, não vou responsabilizar por esse dinheiro, não. Mas ali, irmão, Satanás já tinha armado tudo. Aí nós fomos, numa papelaria, e nessa papelaria tinha artigos de casa também. E ali no momento, enquanto nós olhávamos os artigos de casa, João Lucas subiu o segundo andar da papelaria, não sei em que minuto, ele descobriu que lá vendia essas cartinhas. Ele foi lá, comprou as cartinhas. Aí no momento que ele falou que ele comprou as cartinhas, eu fiquei chateada, decepcionada, mas eu pensei assim,
eu não vou tomar dele igual as outras vezes que eu fiz, rasgar, nem nada disso. Foi esperar o trabalhar de Deus. Foi aí que foi meu erro, irmãos. Aí passaram-se os dias, eu vi que João Lucas estava muito rebelde. João Lucas não queria tomar banho. Era um trabalho imenso, fora do normal que já dava para ir para a escola. E ali ele já estava tendo uma desavença com o meu companheiro. E o meu companheiro não me falava, né? Porque meu companheiro trabalhava em casa, mas num cômodo no fundo, né? Que tinha que descer a escada e andar, atravessar um quintal e subir outra escada. E naquele tempo também eu comecei, estava tendo algumas crises de enxaqueca também, aí eu liberava, às vezes, João Lucas para assistir televisão, alguns vídeos aleatórios, que foi onde eu também falhei, porque às vezes não tem nada demais no que a criança está assistindo, mas ali, irmãos, nos intervalos, Satanás age nos intervalos, porque aparece muita coisa diabólica. Aí, quando foi dado no dia, João Lucas estava muito agressivo, batendo na grade onde ele tinha colocado lá o meu companheiro, para João Lucas não passar, porque João Lucas estava atrapalhando ele trabalhar. Aí eu fui lá, chamei João, eu não lembro se eu fui até lá. Tentei conter ele, aí não lembro certinho o que aconteceu nesse dia, irmãos, porque eu não estava dormindo bem de noite. Eu sei que depois dessa hora eu fui e voltei para casa, cochilei. Quando eu acordei, irmãos, tava toda a situação terrível. Ele veio com o João Lucas, eu não sei se foi esse dia que eu vim à frente, porque ele ficou, né, possesso várias vezes. Desculpe se o vídeo ficou um pouco longo, mas esse vídeo é para alertar os pais, é para alertar, né? Porque eu falei com o Senhor que se meu filho fosse liberto, que eu ia contar esse testemunho. E ali ele trouxe João Lucas, e João Lucas, né, segurando João Lucas, ó, tá, João Lucas tá assim, 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 assado. Aí ele foi segurando João Lucas até o sofá, e João Lucas querem bater nele, querem bater em mim também. Aí eu comecei a conversar com meu filho, o que é que tá acontecendo? Por que que você tá assim? E ele muito estranho, irmãos, e até então não tinha percebido que era espiritual, sabe? Aí eu comecei a orar, irmãos, na hora que eu comecei a orar, nossa, irmãos, sangue de Jesus tem poder. O meu filho virou todinho para trás. Só vai acreditar nisso que eu estou falando. Vou até tirar meu óculos aqui. Aqui em casa não é muito bom, a claridade daqui atrapalha gravar. Só vai acreditar nisso quem discerne as coisas espirituais. Quem não acredita, né? Quem não acredita no espiritual, quem vive na carnalidade, infelizmente não vai acreditar, né? Porque tem muita gente que zomba dessas coisas, então por conta disso, muitos não vão acreditar, mas eu tô contando isso aqui para edificar a fé de muita gente e para alertar os pais dos que acham que não tem nada a ver, que desenho e cartinha é tudo bacana, é tudo legal, que quer fazer a vontade da criança, mas não é bem assim não. Aí ele transformou todinho, ele virou para trás todinho, virou o olho e começou a abrir o nariz e daquele jeito, né, quando a pessoa tá possessa. Aí eu comecei a orar, ele manifestou, irmãos, e o demônio não saía. Quanto mais eu orava, mais o demônio ficava furioso, porque eu estava numa fraqueza espiritual muito grande. Eu não tive poder, assim como esses discípulos aqui, ó, eu não tive poder para expulsar aquele demônio, porque eu não estava jejuando, eu não estava numa busca constante com o Senhor Jesus. O meu companheiro também não teve poder para expulsar o que estava no meu filho. E ali começou uma grande batalha espiritual, na qual, infelizmente, meu filho ficou tão agressivo, com a força sobrenatural tão grande, né? Ele tava com muita força para ele não me bater, porque o adversário, irmãos, queria usar o meu filho para poder me matar. Era uma fúria muito grande mesmo, né? Satanás colocou um ódio no coração do meu filho. E ali nós tivemos que amarrar ele, de tão grave foi a situação, até a gente achar quem socorria a gente. E ali veio meu cunhado também, que era crente, né? Também não orou, ele nem orou
penso eu também que ele não estava, né, assim, em jejum, né? Tinha jejuado, porque senão ele teria orado para expulsar o demônio. E ali chegou o filho do meu cunhado, que é viciado em jogos, né? Videogame, celular, esses trem. E aí, irmãos, eu perguntei o bicho, por onde você entrou? Foi pela televisão? Ele não falava. Foi pelo celular? Ele não falava. E nisso aí, irmãos, quando eu perguntei, foi pelas cartinhas? O trem que tava nele começou a ficar nervoso. Eu falei, foi pelas cartinhas, né? Aí ele manifestou, foi. Eu falei, você vai ver o que eu vou fazer com essas cartinhas? Eu vou queimar elas agora. Irmãos, eu fui lá, a gente começou a queimar as cartinhas. Quando eu comecei a queimar as cartinhas, o bicho que tava nele urrava e gritava, minhas cartinhas não, minhas cartinhas não, minhas cartinhas não. E o bicho que tava nele, eu vou conseguir mais, eu vou conseguir mais com os meus amigos da escola. E vocês tinham que ver, irmãos, que coisa tenebrosa. Eu tô falando, eu chego, tô arrepiando. E aquilo ali era uma força sobrenatural. Não tem esse sofá retrátil, esse sofá novo de agora. Esse sofá é bem pesado. Eu, como dona de casa, quando eu vou limpar, é um sofrimento para poder chegar o sofá, né, de um lado para o outro. Irmãos, o meu filho empurrou o sofá com o queixo. Com o queixo. Vocês não têm noção disso. E ali, eu não lembro quem foi e chamou alguém da igreja para ir orar. Aí foram duas moças, duas mulheres, né? Elas estavam fazendo caminhadas, ela era de uma igreja, não lembro qual. Aí elas chegaram lá, falaram assim, tá aí, irmã, solta ele e tal, não pode assim o conceito tutelar ver, dá problema e tal, e me aconselhando. Elas oraram e o adversário fingiu que foi embora, o demônio fingiu que tinha saído, mas ele não tinha saído. E nisso a gente já tinha chamado o pastor Pedro Abud, que era um pastor da Igreja Assembleia de Deus que eu estava congregando lá em Volta Redonda, né? Aí o pastor estava demorando chegar. E nisso, irmãos, o diabo estava tão furioso que quando o pastor Pedro chegou, a minha sogra estava lá embaixo e falou assim, as irmãs já orou. Mas o pastor sentiu de Deus de mesmo assim subir. E quando a gente falava que tinha chamado o pastor Pedro, irmãos, o demônio conhece quem tem vida de oração com Deus, quem tem vida no altar. Eu tô falando isso aqui, eu tô arrepiando. O demônio que tava nele falava assim, o pastor Pedro não, o pastor Pedro não, o pastor... E ficava mais furioso ainda. E ali, irmãos, o pastor Pedro chegou, o pastor Pedro começou, ô João Lucas, como que você tá e tal? Então tá bom, vamos orar, João. Aí ele não queria receber a oração, não. Quando o pastor Pedro orou, o pessoal começou a ligar o som aqui, irmãos. Aí o pastor Pedro orou, o demônio manifestou de novo, o pastor Pedro orou, foi expulso. Ai, irmãos, eu respirei aliviada, ai, foi aquele alívio, irmãos. Quando passou 15 dias, irmãos, começou tudo de novo. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Ô Senhor, ô irmãos, foi um sofrimento ali, eu já não dormia mais assim de noite, eu passava as noites, né, eu também tomo remédio de dormir. Foi uma batalha muito grande, o medo, né, porque eu tava sentindo medo, irmãos, de morrer, não sei, o demônio que tava nele fazer alguma coisa com ele, né. Aí, irmãos, aí até a gente achar quem socorreu ele, a gente teve que dar um remédio para poder dormir. Infelizmente, estou contando isso aqui, irmãos, é porque eu tive que recorrer a esses recursos, porque a gente tá correndo risco de vida, porque ele tava com a força sobrenatural muito grande, ninguém tava conseguindo segurar ele. Juntou os vizinhos da rua, tudo, eu não lembro quantos, se foi 2, se foi 3, 2 homens bem fortes, eu não tô lembrando, para segurar ele. Aí veio um obreiro, eu não lembro se ele era presbítero dessa assembleia, porque nesse dia pastor Pedro não pôde nos socorrer, e a esposa dele, e chegou lá, orou,
Mesmo meu filho dopado, o adversário manifestou nele. Irmão, você tinha que ver. Mesmo dopado, aquela força sobrenatural, assim, o trem manifestou. Eles oraram, eu falei assim, oh, meu Deus. Mas sabe, assim, quando você não senta aquela paz, aquele alívio dentro do coração, passamos a noite, né? Ali a gente passou a noite, irmãos. Quando foi no outro dia, manifestou de novo, irmãos. E ali eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? E ali meu companheiro já não quis mais que nós ficássemos lá, né? Por causa dessa batalha, porque ele precisava trabalhar, né? Ali foi onde que muitos querem, né? Até saber porque nós não demos certo. Foi, creio eu que foi tudo permissão do Senhor Jesus. E ali nós não achávamos ninguém para nos socorrer. Aí acho que minha sogra tinha contato com uma pastora por telefone, eu não lembro. E essa pastora orava por telefone e o bicho manifestava. Eu não lembro mais alguém que mandava oração por telefone, eu não lembro. Eu colocava as orações por telefone e o bicho ficava mais nervoso. Resumindo, irmãos, o negócio foi tão feio, que a gente não achou ninguém para socorrer. A gente começou a ligar, a gente teve que recorrer à terra. A gente começou a ligar para a polícia. A gente ligava, irmãos, para o corpo de bombeiro incessantemente, não atendia. De um lugar jogava para outro, para outro, para outro. Até que a minha sogra, minha ex-sogra, lembrou de uma amiga dela, a filha da amiga dela, namorava um rapaz que era do corpo de bombeiro e esse rapaz tinha acesso direto para ligar, ligou, o corpo de bombeiros chegou, irmãos, foi uma cena muito triste. Ali o corpo de bombeiros entrou, pegou o meu filho saiu, né, com aquele monte de gente pegando ele, colocou ele dentro do carro de bombeiro e amarrou o meu filho. O meu filho foi pro hospital. Eu não lembro se a gente foi em um hospital, eles não receberam a gente, eu não tô lembrando. Porque parece que tem coisa assim que minha memória deu um lapso, sabe? E ali, irmãos, ele foi amarrado, né? Na negócio de bombeiro. E mesmo assim eu tinha que segurar ele porque eu queria se soltar e batia a cabeça. Aí o adversário, como ele não é bobo, ali eu já disfarçava ali a voz. Oh, mamãe, me tira daqui. E aquela voz sofrida, sabe, irmãos? E aquilo ali me dava uma dó. Mas ali eu já tava conhecendo, né? Quando era meu filho, quando era maligno. Eu olhava dentro do olho e falava assim, eu sei, meu filho, que não é você que tá aí, não. Aí quando eu falava isso, irmãos, o bicho ficava mais furioso. A fúria de Satanás na vida do meu filho tava tão grande, irmãos, que ele quebrou uma cinta, eu não lembro se estava no rumo da cintura ou nas pernas, eu não me recordo. Ele conseguiu quebrar aquela cinta lá do carro de bombeiro, um daqueles negócios que segura a pessoa. Passou, quando a gente chegou lá no hospital, não lembro o nome do hospital, tá ali nos papéis que tem ali, né? Eu até era para ter pegado os papéis que tem ali. Quando a gente chegou no hospital, graças a Deus, a gente não demorou a ser atendido. Só que quando eu cheguei no hospital, eu encontrei um grande problema. Porque eles toda hora vinha um médico diferente. Porque eu tive que explicar uma coisa do céu, mas eu tive que explicar de uma maneira terrena. Porque se eu não explicar de uma maneira terrena, eu não ia conseguir o atendimento naquele hospital. Aí eles começaram a me dizer, você está se contradizendo. E foi, sabe, aquela chateação, sabe, irmãos? E porque médico, a maioria deles não acreditam no sobrenatural. E ali, irmãos, juntou cerca, eu não lembro certinho, de 8 pessoas para segurar o meu filho na cama no hospital, para amarrar ele. Ele ficou, eu tinha fotos do meu filho amarrado no hospital, mas o outro celular estragou. E tinha vídeos que eu tinha gravado dele possesso. Muita gente que me conhece já viu, e quem me segue pelas redes sociais já viu essa foto. Muita gente pensou até que eu tinha queimado as mãos. Ele ficou amarrado os pés, né? Ele ficou amarrado, acho que aqui assim, e as mãos atadas. Nós ficamos 2 dias no hospital. E ali, eu contando toda uma situação, né? E realmente ele é uma criança que tem TDAH. Aí a gente saiu de lá com a receita. Eles queriam que eu
garantisse que depois de uma semana eu ia voltar, porque eles queriam acompanhar o caso, sabe? Eles queriam me obrigar a tipo, ficar na cidade. Aí a gente saiu de lá medicado, e ali eu com medo, né, de vir embora, eu vim embora nas pressas, no mesmo dia que eu saí do hospital, não lembro o dia certinho que entrou e o dia que saiu. Eu não lembro se a gente entrou numa quarta e saiu numa sexta, né? Um negócio assim, eu não lembro. E ali, irmãos, eu não dormia, não. Eu passava a noite, né? Ia muito violento. Ali, quando eu arrumei minhas coisas às pressas para poder ir embora, arrumei mudança, as coisas às pressas para poder vir embora. Vim embora, no mesmo dia que eu cheguei aqui no domingo, eu fui, né? Foi o tempo de eu chegar, tirar as coisas do carro e no salão. Quando eu chego, eu lembro como se fosse hoje. Foi, cadê João Lucas? Aquilo já me deu um gelo. Mãe falou assim: João Lucas tá aqui. João Lucas tava no celular. João Lucas pediu para assistir, não sei o que é. Ô, irmãos, eu lembro. Thais, ele falou que tá assistindo, não sei o que é. Ô, irmãos, eu cheguei no pulo, eu não lembro certinho como foi essa cena, eu só sei que eu cheguei de repente e peguei ela assistindo algo indevido. A hora que eu tomei o celular, o demônio manifestou. O sangue de Jesus tem poder. Aí eu falei assim: manhã, a senhora corre. Ali, irmãos, começou outra batalha. Achar quem vinha nos socorrer. Nesse dia foi o irmão Lourenço, as irmãs, né? Toda vez que eu passava um apuro, eu ligava para a irmã Alessandra. Eu nem perguntei ele se podia citar o nome aqui nesse vídeo, mas creio eu, né? Tudo é para honra e glória do Senhor, que poderia sim. Irmão Lourenço veio, orou, o demônio foi expulso. Quando passou uns dias de novo, irmãos, e ali eu sei que foi. Sei que ele manifestou mais umas 3 vezes. A última foi na minha igreja, né? 2 vezes no mesmo dia. O pastor orou, meu pastor Paulo Marins orou e o demônio foi expulso. Tem os irmãos na minha igreja também de testemunho. Aí, quando foi mais tarde, a gente chegou em casa. Aleluias, glória a Deus. Satanás já colocou na mente dele também, irmãos, de fingir. Depois da batalha toda que eu passei, irmãos, Satanás não brinca não. Ali eu já, né, comecei a entrar em depressão, porque foi uma situação assim, muito séria, só quem viveu já sabe. Você conviver com uma pessoa que fica possessa toda hora. E ali, os irmãos vieram correndo, veio 2 pastores, veio os irmãos da igreja. O irmão falou assim, chamou, eu ia bem dentro do olho dele, chamou a atenção dele: rapaz, agora já chega, você não tá assim mais não, para de fingir. Você entendeu, irmãos? Então, esse vídeo é para alertar os pais e as mães a respeito de cartinha, jogo no celular, né, desenhos. Vocês aí que andam fazendo festa de aniversário, fazendo altar de Satanás dentro do celular, em nome de Jesus, porque Deus não tem se agradado, aleluias, glória a Deus. Vocês estão idolatrando Satanás, né, através de desenhos, através de Patrulha Canina, Naruto, né? Quando a gente vai estudar sobre o Naruto tem a marca da besta investida, né? O número 666. Aleluias, glórias a Deus. O Batman é o Cavaleiro das Trevas, Mulher Maravilha, Frozen, quantos crentes. Aquele agora que tá na moda, um bichinho azul, que eu não lembro o nome, tal de Stick. Aquilo ali, irmãos, representa um espírito maligno. Quantos crentes estão fazendo festa para as crianças de sereia? Sereia é espírito de encantamento, em nome de Jesus. Vamos despertar a igreja, aleluias, glórias a Deus. Enquanto há tempo, eu tô falando isso aqui, irmãos, eu tô arrepiando diante de Deus. Eu não tenho necessidade de mentir isso, não. Quem convive comigo, tem muita gente que viu o que eu passei, aleluias, glórias a Deus, né? Um tal de Aquaman, tantos irmãos, Homem-Aranha. Quantos crentes estão fazendo aniversário? Eu, quando era nova convertida, realmente, às vezes, eu já fiz, foi de quê? Foi de Patrulha Canina. Né? Tem um agora que tá na moda, eu esqueci um negócio,
das emoções, que um é a raiva, um é não sei o que tem, irmãos. Satanás, ele faz tudo intencionalmente. Nós que somos cristãos, nós temos que parar e pensar, peraí, por que está na moda? Tá todo mundo fazendo, eu não sou todo mundo, nós não somos todo mundo. Nós somos sal da terra e luz do mundo. Nós fomos chamados para ser separados, igreja do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Eu penso também que muita gente vai ver esse vídeo, pode ficar com raiva, mas aleluia, glória a Deus, mas é o certo, né? Às vezes a gente fica cultuando o demônio através de roupa, né? Que compra as roupas com esses personagens. Irmãos, não compra não. Se você ganhou, desfaz. Deus vai preparar algo melhor para você. Aleluia, glória a Deus. Meu filho já usou muito também. E ali, depois que eu passei essa batalha toda, eu comecei a pesquisar onde estavam as brechas, né? Revista, livro, Turma da Mônica. O filho do autor do livro Turma da Mônica, ele é espírita, ele ensina sobre reencarnação, né? Então vamos vigiar, vamos ver o que os nossos filhos estão fazendo. Os jogos, irmãos, os jogos, quantos crentes têm deixado os filhos jogar. Quem tá educando os filhos é Satanás, através dos jogos, através, aleluia, glória a Deus, dos desenhos. Ah, mas esse joguinho não tem nada a ver. Não, tem, porque às vezes os jogos são consagrados ao diabo. Às vezes você não vai, às vezes, ter tempo de ver o jogo todo, ver o filminho todo. Mas ora, irmãos, que o Senhor vai te dar o discernimento, né? Quantas crianças estão aí sendo assediadas através desses jogos, porque nesses jogos, não sei se vocês sabem, tem uns que tem a sala de bate-papo, tem os ali, tá cheio de pedófilo, irmãos. Em nome de Jesus, vão despertar a igreja, aleluia, glória a Deus. Os nossos filhos são herança do Senhor, né? Até quando? E depois de... Ah, irmãos, eu lembrei de um detalhe, dentro deste... Antes disso, o Senhor havia me dado um sonho. Eu sonhei que eu estava expulsando um demônio e o demônio não saía. Eu acordei assustada. E o companheiro na época falou assim, ele escutou também. Minha cachorrinha fez barulho, ele escutou também, que eu falei, sai em nome de Jesus. E o demônio não saía. Deus já tinha me alertado em sonhos, né, para eu despertar. E ali eu estava orando às madrugadas, mas depois eu comecei a ter uma grande crise de enxaqueca, eu não tinha força para orar. Eu passava os dias deitada, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Então eu espero, irmãos, que esse vídeo sirva para alertar os pais, as mães, os avós que cuidam do neto e têm entregado o celular na mão do neto. Olha, a tecnologia nos ajuda muito, né? Tem tanta coisa boa para criança aprender. Às vezes tem algum filme evangélico, é raro, mas tem um ou outro que ainda dá para peneirar, vamos dizer assim, né? Tem louvores, glória a Deus, aleluia, né? Tem outras coisas, nem tem pesquisa sobre algum tema da Bíblia, sobre alguma historinha da Bíblia que seu filho gosta mais. Compra uma Bíblia pro seu filho, ao invés de você estar querendo comprar o celular mais caro que tem. Compra um kit de historinha bíblica, aleluias, glórias a Deus. Quantos pais, irmãos, ao invés de investir em uma Bíblia boa para o filho, tá comprando o celular mais caro que tem na loja, o tablet mais caro, às vezes tá comprando até sem poder. Você entendeu? E Deus não tem se agradado, aleluia, glórias a Deus, vão despertar enquanto é tempo. Outra coisa que eu quero deixar de alerta aqui para os pais é sobre a Semana da Criança na escola. Aleluias, glórias a Deus. Quantas coisas têm acontecido na Semana da Criança? Esse tal de cabelo maluco, isso não vem de Deus não, irmãos. Isso vem de dentro do inferno, né? Isso aí vem uma cultura que vem do Halloween. Aleluia, glórias a Deus. E os crentes querem copiar tudo que surge no mundo, os crentes estão querendo participar. Misericórdia, vão despertar, gente, enquanto é tempo. Já falei que umas 10 vezes vão despertar enquanto é tempo, né? Porque eu não quero nunca que ninguém passe o que eu passei, não. Foi muito sofrimento, foi muita dor, foi muita lágrima, aleluia, glória a Deus. Foi muito sofrimento, irmãos.
Isso me abala muito emocionalmente, psicologicamente, assim que o poder está nas mãos do Senhor, aleluia. Mas o Senhor Jesus fez uma grande obra, o Senhor Jesus libertou meu filho, aleluia. Porque grande é o chamado do Senhor na vida do meu filho, glória a Deus, aleluia, né? Pelo que os profetas têm confirmado, ele tem um chamado de pastor missionário. Então o demônio não fica feliz não, irmãos. E de lá para cá também assim, o meu filho mudou muito, tem sido muito difícil educar ele. Ainda ontem, hoje acho que hoje é dia 4, hoje é dia 4 de abril, sexta-feira, ainda ontem, ele chegou da escola, irmãos, com o desenho de Naruto, eu quase morri do coração. E ali para eu tomar esse desenho dele, ele falou que não ia me dar. Aí ele começou a falar, mamãe, tudo de você é falar que é do demônio. Eu falei, meu filho, você não lembra o que a gente passou, irmãos? É muita luta. Educar uma criança no caminho do Senhor é muita luta, porque na escola eles vê os amiguinhos tudo fazendo o que agrada ao diabo. Aí, irmãos, né, ali eu falei, seu filho, já que você não está acreditando no que mamãe fala, você lembra que a gente já pesquisou, que nós ali, glória a Deus, aleluia, se você esqueceu, ele já teve coisas do Naruto, eu retirei, irmãos, era camisa do Naruto, mas não que eu comprei, ele ganhava. E eu falei assim, vamos pesquisar. Aí, irmãos, ali, né, eu não lembro qual versículo eu falei com ele, mas ele não queria me dar ouvidos. Profeta de casa às vezes não tem valor. Aí, quando nós fomos pesquisar, tinha uma pessoa, não foi nem assim, uma pessoa crente que estava explicando. Aí, quando a pessoa explicou que o Naruto, né, tem muito ocultismo, explicou dentro do ocultismo, e falou que o Naruto tem a marca da besta invertido, 666. Eu falei, São João, onde é que fala sobre a marca da besta, João Lucas? E lá em Apocalipse. Aí nós desligamos o vídeo e fomos ver dentro da Bíblia, lá no Apocalipse, porque meu filho é um leitor da Bíblia, né? Satanás tem tentado arrancar isso dele. Meu filho lia muito Bíblia, sabe? O diabo tem tentado arrancar dele, ele não está lendo Bíblia igual lia mais, irmãos, é uma batalha muito grande. Foi aí, irmãos, que o Espírito Santo do Senhor convenceu ele de novo. Mas, irmãos, para vocês verem, depois de tudo que nós passamos, o adversário tem implantado nas escolas, um jeitinho de ganhar nossos filhos. Vamos abrir os olhos enquanto é tempo, porque Jesus está voltando. E os nossos filhos, como eles já têm uma consciência já formada, se Jesus voltar e estiver em desobediência, eles não vão subir, mesmo eles sendo criança. Aleluia, glórias a Deus. E eu deixo para reflexão de cada um que for ver esse vídeo. O que você tem oferecido para seu filho? A palavra de Deus, levando ele nos cultos? E você, quando chega na igreja, aleluia, glória a Deus. Oh, meu Deus. Vem muita gente até me odiar do que eu vou falar aqui, mas eu vou falar. Você que leva seu filho para a igreja, chega lá e solta o celular, aleluia, na mão do seu filho. Quando entrares na casa do Senhor, seu Deus, tire a sandália dos seus pés. O lugar santo é, você tem que ensinar seu filho desde pequeno como se comportar na casa do Senhor. A casa do Senhor não é um lugar de jogos, não, irmãos. Misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Aí eu deixo, irmãos, para reflexão de cada um, né? Vamos vigiar. Orar sem vigiar, não, irmãos. É vigiar e orar. Vigiar, retirar também, irmãos. Não é só saber, eu tô sabendo, vou ver esse vídeo. Isso não pode deixar da mesma maneira, não. Seu filho vai espernear, ele vai pirraçar, ele vai te enfrentar. Talvez ele vai querer até te bater. O meu igual o meu, já quis, estou falando isso aqui, não estou falando mal, mas é a realidade do que eu vivo. Entendeu? Mas Deus vai te dar autoridade em nome de Jesus. Deus vai te dar a força.
Não seja uma mãe frouxa, não seja um pai frouxo. Em nome de Jesus, eu deixo para reflexão dos irmãos, amém? Em nome de Jesus, Lucas 9, versículo 37 ao 43, amém? O vídeo ficou um pouco longo, aleluia, glórias a Deus, mas reflete sobre o que vocês têm ofertado aos seus filhos, sobre o que vocês têm deixado seus filhos ver e fazer, amém? Um bom dia a todos.